Você é forte. Você resolve problemas. Você cuida da família. Você ajuda os amigos. Você organiza tudo e deixa impecável. Se tem um problema para resolver, você que resolve. Se você é esse tipo de mulher, assista essa aula até o final, que ela foi feita especialmente para você. Estamos iniciando mais um Café com Calma, aqui, um lugar onde você aprende que é preciso desacelerar para prosperar. E hoje nós vamos falar sobre quando o cuidado se torna controle. Se você é a mulher forte, é a mulher que cuida de todo mundo, é a mulher que ajuda todo mundo, é a mulher que, quando tem um problema, você é a primeira pessoa que todo mundo liga para resolver. Isso significa que talvez você esteja vivendo no modo controladora, mas na sua cabeça você acha que você está simplesmente cuidando. E nessa aula nós vamos falar exatamente sobre isso, o que isso causa na sua vida, quais são os resultados de você fazer isso e como que você pode resolver esses problemas. Então, se você é essa mulher forte que resolve o problema para todo mundo, vamos embora para a nossa aula, porque ela está bem sugestiva. É muito comum hoje, né, que as mulheres elas se tornaram, né, as famosas guerreiras. Muitas mulheres até sentem orgulho de serem chamadas de a mulher guerreira. Mas por trás dessa mulher guerreira existe dor, ansiedade e cansaço. E nessa aula eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e como resolver essa questão. Se você é um tipo de mulher que quando alguém precisa conversar, você escuta. Quando alguém precisa de ajuda, você ajuda. Se algo precisa ser resolvido, você resolve. A vida dessa mulher, se você faz isso, se você é esse tipo de mulher, existe algo aí em você que ninguém vê. Você tem essa capa de ser mulher forte, de escutar, de ajudar, de resolver, mas por dentro você é uma mulher que vive cansada. Porque você está cansada de carregar responsabilidade, cansada de ter que resolver tudo, cansada de se sentir. E se você parar, se você entregar, se você deixar de fazer, tudo à sua volta vai desmoronar. Essa é a sua sensação. Por isso que você sempre está resolvendo, sempre cuidando. Porque na sua cabeça, se você não fizer isso, as coisas não vão dar certo. Só que muitas vezes, né, quando você leva essa vida muito agitada, muito corrida, você percebe que algumas áreas da sua vida começam a ficar desafiador, começa a ficar difícil, começa a ficar pesado. Por exemplo, o seu relacionamento conjugal fica pesado ou você nem consegue um relacionamento conjugal. O dinheiro não flui na sua vida como deveria, ou você não consegue fazer dinheiro, ou você não consegue ficar com dinheiro. O seu corpo começa a dar sinais de cansaço. Aí, o que você sente? Você sente ansiedade, você sente tensão constante, você sente dificuldade em descansar, você vive irritada. E muitas vezes você nem sabe por que isso está acontecendo, porque você pensa, eu ajudo todo mundo, eu faço muito para todo mundo, por que a minha vida não está andando? Nessa aula você vai entender direitinho. Porque na sua cabeça, quando você resolve tudo, escuta todo mundo, ajuda todo mundo, carrega peso de todo mundo, na sua cabeça você está cuidando. Né? O tema da aula é quando o cuidado vira controle. Então, quando você é essa mulher famosa, a guerreira, que corre atrás, que resolve tudo, né? Que é a que todo mundo liga quando tem um problema, na sua cabeça você está cuidando. Só que muitas das vezes, esse cuidado ele se transforma em controle. Você se torna uma mulher controladora. Por que isso acontece? Porque esse comportamento ele nasce de uma mulher, né, que quer resolver o problema de todo mundo. Só que isso não nasceu em você. Você não nasceu uma mulher controladora. Você desenvolveu essa característica. Por quê? Porque talvez você cresceu num ambiente onde você pegou responsabilidade muito cedo. Então, se você é uma mulher que precisou assumir responsabilidades dentro da sua família, por exemplo,
Cuidar da mãe, às vezes o pai separou, foi embora, ou faleceu, e você teve que cuidar, você pegou responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos, de cuidar da sua mãe, ou o contrário, né? Sua mãe foi embora, sua mãe faleceu, você teve que cuidar dos seus pais. Ou você, mesmo sendo muito jovem, precisou dar conselho para pessoas mais velhas do que você, como por exemplo seu pai, como por exemplo a sua mãe. E você precisou muito cedo resolver problemas que não eram seus. Então, percebe? Se hoje você é a mulher que resolve tudo, você não nasceu assim, você aprendeu a fazer isso. Ou seja, na sua cabeça você pensa, se eu não cuidar de tudo, as coisas saem do controle. Por quê? Porque você veio de um ambiente onde você pegou responsabilidade muito cedo. Você teve que fazer coisas, você foi uma criança que não pôde ser criança. Você pegou responsabilidade que não era sua. Então, o que acontece? Você cria um mecanismo na sua cabeça de viver sempre alerta. Você absorve tudo, você tenta antecipar problemas, você resolve antes de acontecer, porque você não quer nem acontecer. E aos poucos você começa a assumir responsabilidades que não são suas. Quais que são os resultados disso? Quando é que isso vira o controle? Existe uma diferença muito grande entre você cuidar de alguém e você controlar essa pessoa. E nessa aula você vai conseguir diferenciar essas duas coisas. Porque geralmente a mulher que cuida de tudo, que resolve tudo, ela é controladora. Então, se você tem essa característica de resolver, né, essa proatividade, essa força toda, muitas vezes ela está ligada ao controle. E o controle é diferente de cuidado. O controle é diferente de amar. Cuidar é amar. Agora, controlar é garantir que nada saia do lugar. Mas a vida ela não pode ser controlada. Então, por isso que fica pesado. Quando a mulher está resolvendo tudo, está controlando tudo, ela fica pesada, porque não tem como controlar a vida. Então, o que acontece? Os relacionamentos não podem ser controlados, as pessoas não podem ser controladas, e, e isso vai pesando, né? Quando você tenta controlar algo que é incontrolável, isso vai pesando em você. E quando você faz isso, você acaba saindo do seu lugar de mulher e aí a sua vida começa a ser afetada, tanto a sua vida como a vida das pessoas à sua volta. Quais são os resultados desse controle? Primeiro, dinheiro. Quando uma mulher tenta controlar tudo ao seu redor, ela gasta muita energia emocional. Então você fica desgastada emocionalmente. E o que acontece? A energia emocional ela tem ligação direta com a prosperidade. Se você está bem emocionalmente, você vai cada vez se tornando uma mulher mais próspera. Mas se você não está bem emocionalmente, o dinheiro ele vai afastando. Porque você começa a viver num estado de tensão. Você vive sempre em alerta. E quando você está nesse estado de tensão, o dinheiro não flui com a leveza. Então, o que acontece? Ou você trabalha muito e sente que ganha pouco, ou você sente dificuldade em prosperar, ou você faz muito dinheiro, mas do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele vai embora sem você perceber. Nos relacionamentos, como que acontece? Nos relacionamentos também pesa. Porque quando você tenta resolver tudo, orientar tudo, decidir tudo, resolver tudo, controlar, aí começa a surgir conflitos relacionais. O seu marido se distancia ou você nem tem o marido. Os filhos resistem, né? Aquela famosa desobediência. Então, se você é aquela mulher que está muito sobrecarregada, né? Os seus filhos vão criar. Às vezes o problema, você acha que o problema está no seu filho. Ah, meu filho é rebelde, né? Meu filho não me obedece, mas muitas vezes isso acontece porque você está sendo controladora. Você está tentando controlar coisas que não cabem a você controlar. Então, você precisa desacelerar. E quando você está nesse faz, né, resolve tudo, as relações elas começam a ficar tensas. Tanto entre o esposo, né, e a esposa, como também até mesmo com o filho. E o que acontece? Você que carrega tudo, né, e aí o seu marido se afasta, seus filhos ficam rebeldes, seus amigos não querem ficar perto de você, você se sente incompreendida. Ninguém me entende.
Eu ajudo todo mundo, mas ninguém está nem aí para mim. Começa a criar em você a sensação de que ninguém te entende. Outro resultado, saúde. O corpo sente. O corpo de uma mulher que tenta controlar tudo vive sempre em alerta. Ele está sempre ligado, tentando resolver, antecipar. E o que é que isso gera? Ansiedade, insônia, cansaço constante, tensão no corpo. E isso automaticamente pode gerar vários tipos de doenças. Então, se você está com esse tipo de problema de saúde, ansiedade, insônia e cansaço constante, provavelmente você está vivendo no modo controladora. Você acha que você está cuidando, mas você está controlando. Porque o controle ele cria um estado interno de vigilância permanente, ou seja, você deita para dormir, mas você está sempre em alerta. Então, qual é o ponto aqui? Né, que talvez você está aí se perguntando, mas aí o que, que eu vou fazer? Eu preciso deixar de ser forte, eu preciso ser fraca, eu tenho que parar de cuidar das pessoas? Não necessariamente. Você não precisa deixar de cuidar, mas você precisa aprender uma coisa fundamental. Nem tudo que acontece na vida das pessoas é responsabilidade sua. Cada pessoa precisa assumir o próprio lugar na vida. Você precisa assumir o seu lugar e as pessoas à sua volta também precisam fazer isso. E quando você começa a se desenvolver, né, devolver para as pessoas aquilo que é delas, algo muito poderoso acontece na sua vida. A sua vida começa a ficar mais leve. Isso é garantido. Mas imagine que você se identificou com essa mulher que corre atrás, né? Essa mulher que você se identificou com tudo que eu falei. Dinheiro não está ficando, relacionamentos estão conturbados, a saúde não está lá grandes coisas. Como que você pode resolver essa questão? Esse é o ponto. Como resolver? A transformação começa quando você entende três coisas. Primeiro, você precisa parar de carregar responsabilidades que não são suas. Então, você precisa fazer alguns movimentos para que você consiga entender o que é seu, o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. Segundo, você precisa aprender a confiar na vida, a parar de tentar controlar e resolver e manipular, é aprender a deixar. E terceiro, você precisa aprender qual que é o seu lugar dentro das relações. Como filha, como esposa, como mãe, como amiga, como profissional. E muitas vezes esse comportamento ele já está ligado a padrões muito antigos, muito profundos. Por isso que às vezes você tem dificuldade em entender isso, porque isso está ligado com padrões familiares, crenças inconscientes, posições emocionais dentro da família. Então, tudo que você vive hoje foi o que você aprendeu. Então, existem padrões, ciclos repetitivos aí, crenças inconscientes. Então, por isso que às vezes você nem concorda com o que está sendo dito aqui. Por quê? Porque está arraigado no seu inconsciente. A mulher, ela vive 95% de tudo que ela faz, está ligado com 95% do inconsciente dela. Ou seja, ela faz sem perceber. Somente 5% da nossa mente é consciente. Então, a maior parte, 95% de tudo que você faz é inconsciente. Então, por isso é tão difícil soltar. Mas se você quer viver uma vida mais leve, uma vida mais próspera, você precisa aprender a treinar o seu inconsciente. E é exatamente isso que eu faço na minha mentoria com mulheres. Dentro da mentoria, eu trabalho profundamente identidade, posicionamento feminino, dependência emocional e os padrões invisíveis que fazem as mulheres carregar muita responsabilidade que não são delas. Porque quando você se posiciona na vida, quando você entende o que é seu e o que é do outro, você continua sendo forte. Mas só que ao mesmo tempo você consegue ser leve. E quando a leveza chega, o relacionamento melhora, a saúde melhora, a prosperidade flui. Então é isso. Se você se identificou com esse conteúdo, né, e quer mudar, você quer, né, fazer algo por você aí, largar aquilo que
que está te pesando, que está te cansando, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para você entrar para a minha comunidade gratuita, que é o Café com Prosperidade. Tudo aqui temos café. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Só você clicar e entrar lá na minha comunidade gratuita. Lá eu coloco semanalmente algumas atividades para você fazer, para você se reconectar com você e trazer a sua leveza. Porque as mulheres, né, muitas mulheres que são fortes, só precisam aprender o que é seu e o que é do outro. Você não precisa carregar o mundo inteiro. E é exatamente isso que eu ensino na minha mentoria, tá bom? E essa comunidade lá é totalmente gratuita, basta clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? E eu te aguardo lá, hein? Porque aqui é um lugar onde você aprende que é preciso desacelerar para prosperar. Você não precisa fazer mais, você já faz muito. Você só precisa aprender qual é o seu lugar na vida. E isso eu vou te mostrar. Beijão, até o próximo Café com Calma.